vamos à palavra, lembrando todos os irmãos que nós estamos aí evangelizando pelas redes sociais, né? Hoje todo mundo tem acesso ao Zap, ao Facebook, ao Instagram, né? Então, assim, ao YouTube, e nós estamos aí pelo menos nessas plataformas, nós estamos evangelizando. Então toda semana está sendo gravado, sai um videozinho lá de 1 minuto, sai fotos, então ajude aí a divulgar a palavra de Deus, né? Tem tanta coisa ruim rolando aí nessas redes, mas nós podemos levar esperança para muitas vidas, né? Então vamos à palavra de Deus. Hoje, essa manhã, eu quero falar sobre o pecado e o perdão de Deus. Salmos de número 51, versículo de número 4 em diante. Então eu quero falar sobre o pecado e o perdão de Deus. Salmo 51, versículo 4, Salmo de Davi, né? Vamos lá? Então está escrito assim, palavras de Davi, e logo depois eu vou falar sobre o contexto que ele diz essas palavras, mas está escrito assim: pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido justo por teu falar e puro no teu julgar. Aí versículo 5, Davi diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e eu ficarei limpo, lava-me e ficarei alvo mais que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores e os teus caminhos aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exultará a tua justiça. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, ao contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezas, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Vamos orar. Deus, essa manhã viemos aqui em sua presença, e que, Pai, a minha oração nesta manhã é que possamos, ó Senhor meu Deus amado, sair daqui mais perto de ti. Aproxima o nosso coração de ti, Senhor meu Deus. Tudo aquilo que tem nos afastado, ofuscado o nosso entendimento a respeito da sua pessoa, do seu amor, da sua revelação e da sua graça em nossa vida, seja tirado hoje, Pai. Ó Pai, como disse Davi neste salmo, ó Pai amado, cria em nós, ó Pai amado, um espírito novo, um espírito reto. Cria em nós, ó Pai, um coração voltado para o altar. Cria em nós, ó Senhor meu Deus, uma vida, ó Pai amado, voltada para Ti, Senhor. Que tudo aquilo, ó Pai amado, que nos afasta de Ti, possa ser tirado essa manhã, e que a nossa comunhão seja plena, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, irmãos, eu tenho esses dias abordado e tenho pensado muito sobre a causa e efeito, não é? E eu tenho falado aqui sobre vários assuntos, e tenho abordado que o importante não é tratarmos do efeito, mas sim descobrirmos a causa, o que está causando certo tipo de consequência em nossa vida, porque muitas das vezes nós estamos lá tratando o efeito, né? É como aparar grama, não é verdade? Quem tem jardim com grama aí sabe do que eu estou falando. Todo mês tem que aparar a grama,
Porque se você não quiser que nasça mais grama, você vai ter que arrancar a grama pela raiz. Então muitas vezes nós estamos aparando, né, a grama no que se refere às situações que estão levando a nossa vida a uma situação não boa. E nós temos que então ir na raiz da situação para resolvermos os problemas, senão nós vamos ficar tratando dos efeitos, e os efeitos sempre vão aparecer mesmo que tratemos deles, e mais cedo ou mais tarde aparece de novo, e nunca vamos ser curados de fato, né? E o próprio Deus diz, falando a Jeremias, a ferida do meu povo é curada superficialmente, né? Ou seja, superficial, uma cura superficial. E eu tenho meditado muito sobre isso, né? E hoje eu quero falar sobre o pecado e o perdão de Deus. Então, eu não quero falar sobre os pecados, eu quero falar sobre o pecado, né? E então, nós temos que entender o seguinte, que hoje aqui, se nós fôssemos listar, apóstolo, qual que é o pior pecado a ser cometido, né? Qual que é o pior pecado a ser cometido? O adultério, a mentira, a cobiça, o homicídio, a glutonaria, a idolatria e etc. Se nós fôssemos catalogar, qual é o pior pecado para Deus, né? Porque tudo isso é pecado. Aqui eu acabei de falar, a mentira, o adultério, a idolatria, a glutonaria, o homicídio e assim por diante. Nós podemos ficar aqui o dia inteiro dando uma lista imensa de coisas que são pecados, mas na verdade eu creio que tudo isso que eu estou falando aqui, esses pecados que eu estou falando, essas infrações, esses delitos, isso que nós realmente são pecados, eu creio que todos esses pecados são fatores e consequências de um só pecado, né? Eu creio que existe o pecado que gera esses frutos, né? Como adultério, roubo, mentira, idolatria e tudo que você vai ver que realmente vai denegrir a imagem do homem, vai levar o homem a ter uma vida ímpia, né? Então eu creio que todos esses fatores são consequências de um só pecado, né? E esse único pecado, sarando esse único pecado, nós vamos então curar todos os outros, né? Porque a pergunta que nós temos que fazer aqui hoje é: o que leva o homem a adulterar? O que leva o homem a roubar? O que leva o homem a cometer um homicídio? O que leva o homem a cobiçar? O que leva o homem a cometer a glutonaria e todos os outros pecados aí que eu tenho falado, né? Qual é a verdadeira origem de tais? E é interessante que o texto que nós lemos aqui hoje vai falar exatamente sobre o pior pecado que Davi cometeu na vida dele. O Salmo 51 é um salmo escrito por Davi, quando ele cometeu o pior pecado da sua vida, que foi o adultério, e em seguida do adultério, o homicídio, né? Um duplo pecado. Ele adulterou contra Urias e matou o próprio Urias, que é o esposo da Betsaba, né? E você vai ver então que Davi, ele cometeu, mesmo sendo esse homem segundo o coração de Deus, ele cometeu esse pecado terrível de adultério, de homicídio, não é? Você conhece o texto, ele por algum tempo parece que a situação estava resolvida, mas Deus vai e confronta Davi, porque na verdade Davi estava longe de Deus. E aí então, quando Davi cai em si, ele vai escrever exatamente este salmo, chamado Salmo 51, né? E ele vai aqui abrir o coração dele, vai rasgar o coração dele diante de Deus, e ele vai fazer uma música sobre esse pior momento da vida dele, e ele vai escrever este salmo, não é? Falando então sobre o que aconteceu e como que aconteceu. E na verdade aqui então hoje nós vamos entrar um pouco nesse salmo e vamos ver então qual que é esse pecado que de fato levou Davi, um homem segundo o coração de Deus,
a cometer um negócio tão terrível como esse. É por isso que a Bíblia é um livro extraordinário e excepcional, porque a Bíblia, ela vai contar a história dos homens que serviram a Deus, que foram exemplo para nós, que são inspiração para nós, mas ao mesmo tempo não vai passar o pano sobre esses homens, não vai encobrir o pecado desses homens, não vai varrer para debaixo do tapete o que eles fizeram, né? A Bíblia é explícita em mostrar os erros de homens que realmente tiveram uma conexão com Deus, mas ao mesmo tempo cometeram pecados, né? E aqui Davi vai cometer esse pecado terrível, mostrando que qualquer homem, por mais perto de Deus, ou íntimo de Deus, ou que ele tenha experiência com Deus, ele está sujeito a cair, está sujeito a errar, está sujeito a se afastar de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: aquele que está em pé, olhe para que não caia, porque só basta estar de pé para cair. Então não existe uma pessoa sequer que não possa se afastar de Deus, por mais próxima, por mais experiência, por mais vida que ele tenha com Deus. Se ele der uma vacilada, ele vai cair. E aí então você vai ver que Davi, aqui esse salmo é o caminho de volta, é o caminho do perdão de Deus para a vida de Davi. Quando Davi está voltando, é como se Davi tivesse um choque de realidade, quando Natan trouxe aquela mensagem codificada para ele, né, sobre o próprio erro dele. E Natan vai enviado por Deus lá, e com muita sabedoria conta aquela parábola para Davi. Quando Davi joga a sentença, então Natan exorta Davi e fala: você, esse homem, eu estou falando de você, Davi. Então aqui, Davi vai cair em si e vai então relatar. Então esse Salmo 51 é o caminho do arrependimento, é o caminho da volta, é o caminho onde Davi cai em si, é o caminho quando Davi percebe o que ele tinha feito. Porque por mais que você não entenda, até então Davi ainda não tinha percebido o quão longe ele já estava de Deus, o quão afastado ele já estava de Deus, o quão ele já tinha se desviado do caminho de Deus, o quão o coração dele já estava sujo e apodrecido. Então ele cai em si e ele fala: Deus, eu percebi, eu fui fazer um autoexame e eu percebi que meu coração já está contaminado. Cria em mim, ó Senhor, um coração novo, porque eu estou precisando ser purificado, estou precisando ser renovado, estou precisando ser perdoado, e estou precisando voltar de novo para o caminho da retidão. Então percebe que os desvios da nossa vida, eles acontecem sem nós percebermos, porque o pecado só é notado quando nós o reconhecemos. Então não é a questão de você estar certo ou errado. Talvez você está errado, caminhando em direção ao abismo, achando que está certo, e talvez seja tarde demais lá na frente. Mas Davi acordou com uma mensagem de Deus, um confronto de Deus. Natan confrontou Davi, e ele acorda. É como se Davi acordasse de um sono aqui e falasse: meu Deus, me distanciei. Então qual que é o pecado que leva o homem a cometer os outros pecados e todos mais? Irmãos, preste atenção. O pior pecado que o homem pode cometer é contra Deus. Davi disse aqui: olha, contra ti, o versículo que nós lemos aqui, 4, que nós começamos o texto: contra ti, somente contra ti eu pequei. Não foi contra Urias, não foi contra Betsaba, não foi contra as pessoas, embora ele cometeu esse pecado contra as pessoas. Davi entendeu que o grande, isso daí é só o efeito, não é a causa do pecado de Davi. Davi entendeu que o que causou ele cometer esse adultério e cometer esse pecado não foi simplesmente ele cobiçar aquela mulher. Ele entendeu que ele tinha se afastado de Deus, que ele tinha, na verdade, pecado contra Deus. Porque, irmãos, deixa eu te falar, o pior pecado que o homem pode cometer é contra Deus. É por isso que ele vai dizer: Deus, foi contra ti.
Porque eu perdi o foco, eu perdi a minha comunhão contigo, eu perdi o meu relacionamento contigo, eu perdi a consciência de quem tu és, da sua santidade, e isso me levou a se afastar de ti, e eu não percebi o quão longe eu estava de ti. Foi contra ti que eu pequei, porque eu me afastei completamente do seu temor. Preste atenção, o pior pecado, ou melhor, o pecado que vai levar o homem a cometer qualquer outro tipo de pecado é quando o homem perde o temor de Deus. Quando o homem perde a vida com Deus, quando o homem perde a comunhão com Deus. Olha que coisa extraordinária. Quando Moisés vai tratar desse assunto, ou melhor, Deus vai revelar a Moisés o princípio da santidade de Deus, ou do caráter de Deus, ou do que Deus exige de nós para se relacionarmos com Ele. Lá em Êxodo, você vai ver no seu capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos ter o decálogo lá, os 10 mandamentos, não é? E você vai ver que lá Moisés vai escrever para o povo de Israel os 10 mandamentos, né? Chamado decálogo, os 10 mandamentos, aqueles que foram escritos nas tábuas da lei. Na verdade, nas tábuas da lei só estavam escritos os 10, mas na verdade esses 10 mandamentos, que são 10 coisas que Deus fala para não fazer, não é? Você vai ver que lá Deus vai dizer não. Os 10 mandamentos é Deus falando o que não devemos fazer, porque Deus também fala não. Então você vai ver que quando Moisés está descrevendo esses mandamentos, que são 10, e desses 10, por que ele não escreve mais? Porque desses 10 vai se originar todo tipo de transgressão. Quem comete qualquer um desses 10 vai abrir uma brecha para cometer qualquer outro tipo de transgressão. É por isso que todos os outros pecados ou erros vão estar inseridos dentro dos 10. Cometeu qualquer um dos 10, pode cometer qualquer outro. Mas é interessante que quando você vai pegar a ordem cronológica que Deus fala para Moisés sobre o que é pecado, você vai ver que Moisés começa a escrever primeiramente os pecados em relação com a nossa vida com Deus. Então, ou seja, os primeiros 4 mandamentos dos 10 é em relação direta com Deus e não com o próximo. Então você vai ver que os primeiros 4 mandamentos o Senhor começa falando: não terás outros deuses diante de ti. Ou seja, não vai ter outro foco na sua vida, não vai ter outro Deus. E aí você vai ver que Deus vai falar: não fará imagem de escultura, ó, coisa semelhante do céu e da terra, Aí Deus vai falar depois que não se deve tomar o nome dele em vão. E aí depois Deus vai falar que não se deve idolatrar e adorar nenhum tipo de imagem. E aí Deus vai falar para se guardar o sábado. Esses 4 mandamentos referente ao nosso relacionamento com Deus. E a partir daí os outros 6 mandamentos, né, que diz: não matarás, não roubarás, e aí vem todos: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e vem não, e Deus vai falar para não fazer as outras coisas, que aí os pecados em relação ao nosso próximo. Então você vai ver que os primeiros 4 em relação à nossa intimidade com Deus, os outros 6 é referente ao nosso relacionamento com o próximo, não é? Mas olha que coisa, os primeiros 4 é o que define se os outros 3 vão acontecer. Porque, preste atenção, se você quebra a tua comunhão com Deus, você não vai ter comunhão com o teu irmão. Se você quebra o seu relacionamento com Deus, e é por isso que no decálogo, os primeiros 4 fala do nosso relacionamento com Deus. Se eu quebrar o meu relacionamento com Deus, pode ter certeza que o meu relacionamento com o próximo já está comprometido. Preste atenção: o homem que não é fiel a Deus não é fiel a mais ninguém. O homem que não teme a Deus não teme mais ninguém. O homem que não tem compromisso com Deus não tem compromisso com Deus, com mais ninguém. Sabe que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas esperam resultado de pessoas
que não temem a Deus coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa, a maior receita para você que quer ainda casar, que é solteiro ou solteira, qual que é a maior receita? Se esse homem é temente a Deus, ele vai ser uma bênção no seu relacionamento. Se esse homem não é temente a Deus, não espere um homem que não é fiel a Deus ser fiel a você. A mesma coisa da mulher. Como achar uma mulher que é uma bênção para a minha vida? Se essa mulher não é temente a Deus, ela não será fiel a você também. Porque presta atenção, o nosso relacionamento com Deus vertical vai definir o nosso relacionamento na horizontal. Se você não está bem com Deus, você não está bem com ninguém. Se você se afasta do eterno, você se afasta de tudo que é bom. E é por isso que o homem pode cometer. Apóstolo, como? Olha, tem coisas que eu vejo acontecer, principalmente em nossos dias, embora essas coisas já acontecem na terra já faz muito tempo, né? Nos dias de Noé a violência já tinha tomado conta do planeta e Deus teve que até mesmo acabar com aquela geração. Agora presta atenção, mas alguém pode perguntar, mas apóstolo, como que alguém pode cometer uma atrocidade de matar uma criança, sei lá, cometer tantas coisas que para nós são horríveis? E eu tenho uma resposta muito clara: o homem longe de Deus é capaz de cometer qualquer coisa. Por que essa pessoa cometeu isso? Porque essa pessoa se afastou de Deus. E quanto mais você se afasta da luz, mais dentro das trevas você está, mais dentro da escuridão você está. Então, o que leva uma pessoa a adulterar? Se afastou de Deus. Porque se estivesse conectada com Deus, não tinha adulterado. O que leva uma pessoa a mentir? Se afastou de Deus, que é a verdade. Então, o que leva essa pessoa a mentir é porque está longe da verdade e agora já está associada à mentira. O que leva uma pessoa a cobiçar é porque o coração dela já está longe de Deus, está pego nas coisas materiais. Então, ou seja, quanto mais longe de Deus o homem estiver, pior vai ser as consequências na vida deste homem.